quero saber, entendeu? Mas aí, olha só, por exemplo, causas legais, é uma lacuna ou não é? Dinheiro que você gasta com causas na justiça, é lacuna ou não é? É lógico que é lacuna, pois se não está na cadeia de valor da sua empresa, se não agrega valor para o seu cliente, é uma lacuna. Ah, mas isso aí não tem como. Mas como que não tem como você atuar? Qual é a empresa que pergunta a causa daquela causa? Sabe como é que é? Alguém entrou contra a sua empresa, escuta, vem cá, por que essa pessoa entrou contra a nossa empresa? Pega nossos processos internos da empresa. Quais são os processos internos da empresa que mais são sujeitos à causa? Uma vez descoberto o processo mais sujeito à causa, o que está causando dentro do processo o maior número de reclamações? Quer dizer, esse tipo de análise é raríssimo você encontrar alguém que faça. Então são essas coisas. Nós fizemos uma análise grande assim. Por exemplo, provisão para devedores duvidosos, PDD famoso, né? O diretor financeiro quase que arruma uma briga comigo. Ah, mas PDD não é lacuna? Pois não é como? Como que não é? Por que uma pessoa deixa de pagar aquilo que você vende? Deixou de pagar porque aconteceu alguma coisa aí com a concessão de crédito que nós cometemos um erro. Vendemos para quem não podia vender. Agora, vai me dizer que eu não posso melhorar o meu modelo de concessão de crédito? Vai me dizer que eu não posso melhorar o meu julgamento que eu faço de concessão de crédito? Pela madrugada, tudo nesse mundo é melhorável. Mas o PDD é uma lacuna. Agora, mas você não consegue recuperar isso tudo. Eu sei. Lógico que eu sei disso. Mas eu não posso me furtar a chance de tentar. Pelo menos tirar uns 5 ou 10% daquilo ali. Sabe como é que é? E procurar melhorar a minha empresa para ter menos reclamações, ou para preparar a minha empresa para ter menos devedores duvidosos, e assim vai por aí afora, né? Quer dizer, então, lacuna é isso, é você descobrir oportunidades onde você possa praticar a gestão, ou seja, buscar melhores resultados. Essa é a prática de gestão, é a busca de melhores resultados. Então você tem que descobrir onde é que você está perdendo, onde é que você tem problemas, e expor esses problemas de forma calma, tranquila, alegre, para que a gente possa atacar. Bom, feito isso, agora todo mundo tem suas lacunas. Pronto, você já venceu essa etapa. Próxima etapa, vamos agora estabelecer as metas. Então, o Marcos tem uma lacuna de 100, eu tenho uma lacuna de 200. É justo que seja estabelecida uma meta, vamos dizer assim, de 80 para mim e de 40 para ele. Ele vai ter que fazer menos esforço. O esforço é igual, porque reduzir 40 para ele é tão difícil quanto reduzir 80 para mim. Então, são essas coisas assim que tem que ser feita para você dar a cada funcionário, a cada colaborador, uma meta que represente o mesmo esforço, né? Então, e aí sim, você começar a avaliar as pessoas a partir disso, e começar a avaliar as lideranças a partir disso. Não é o fato de não se atingir uma meta no ano que ele não é líder, não. Não, você tem que dar 1 ou 2 ou 3 oportunidades para a pessoa, porque às vezes foi um ano mau. Foi um ano que no setor dele foi mal. Então, essas coisas têm que ser tudo levado em conta, mas no fundo é isso, viu, Marcos? Mas a gente pode dizer que uma meta tem que ter um dono. Sem dúvida. Independentemente de meta tem que ter um dono. Tem que ter um dono. Eu não acredito em meta que seja, não, porque a equipe é dona. Não, a equipe vai trabalhar na meta, mas o dono é o chefe. Perfeito. E aí entra num assunto, numa questão interessante, que nós até conversávamos um pouco outro dia quando nós almoçamos, que é justamente essa questão da meritocracia e de como compensar as pessoas em função dos seus resultados, vis-à-vis os resultados da equipe e da empresa, né? O que seria um sistema que você considera mais adequado entre dosar o que é o coletivo e o que é o individual?
essa questão de meritocracia, eu até recentemente respondi uma pergunta parecida com essa na revista Exame. Essa questão de meritocracia, se você perguntar a todo mundo aqui nessa sala individualmente, um por um, eu tenho certeza absoluta que a resposta vai ser 100% favorável à meritocracia, entendeu? Sim. Agora, o problema da meritocracia, eu tenho visto na minha vida, está na execução, né? Porque na hora da execução, ou você é totalmente pró-meritocracia, ou então você não é pró-meritocracia. Não tem meio termo, entendeu? Não existe meio termo. Porque na hora que você beneficia um parente, né, em prejuízo de um outro colaborador que teve resultado melhor, acabou. Acabou. Não tem mais jeito. Na hora que você beneficia um amigo, porque o cara gosta de você e você já conhece ele há mais tempo, ele frequenta a sua casa, ele é tão bonzinho, cara legal, e você beneficiou ele em prejuízo de um outro que está aqui lutando e que teve resultados melhores, acabou. Naquele momento, todo mundo entendeu que não existe meritocracia. E quem é realmente bom vai procurar rumo. E você vai começar a perder os bons e ficar com os amiguinhos. Entendeu? E com os parentes. Às vezes é duro você deixar de promover um primo, né, ou um cunhado, e promover uma pessoa que você nunca viu na vida, mas que o cara é bom para burro, tá certo? Ou você tem essa firmeza para sempre, ou se você abrir uma exceção que seja, o câncer pegou e acabou, sabe? Agora, eu posso te dizer o seguinte, quando existe meritocracia, que as pessoas confiam, elas confiam, não, eu estou aqui dedicando minha vida a essa organização, mas eu sei que se eu for bom, eu chego lá. Se houver essa confiança, vocês vão ver o que vai acontecer. O que é dedicação das pessoas, entendeu? Então, a meritocracia é uma maravilha, mas a antimeritocracia, eu diria que é o câncer. É o câncer empresarial, entendeu? Perfeito. Claríssimo. Mas né? Às vezes é duro pensar assim, mas não, mas não há dúvida. Aqui a gente... Eu queria aproveitar esse momento também para explicar um pouco melhor como funciona o método gerencial. Como é que funciona exatamente o PDCA? Você mesmo disse, é uma sequência muito prática, muito lógica, né? Vamos entrar um pouquinho, é o Plan, Do, Check, Act, certo? Isso. Ou o DMAIC, tanto faz, mas vamos no PDCA, para mim é mais fácil, porque eu estou acostumado. É o que está no livro também. É basicamente o seguinte, olha, se você tem uma meta, né, e você treinou as pessoas a seguir essa meta, a seguir o método para atingir essa meta, as pessoas sabem que, uma vez que você tem a meta, o próximo passo é fazer uma análise. Analisar informações, analisar dados, conversar com pessoas, né? Enfim, levantar informações para você conhecer, mesmo que seja uma meia-verdade sobre o problema. O que está acontecendo? O que tem aqui? O que está acontecendo? E aí, baseado nisso, você começa então a fazer brainstormings, talvez dividir o problema em vários problemas menores, fazer brainstorming, montar planos de ação. E aí você cumpre a primeira etapa, que é a etapa de planejamento. Você tem os planos de ação redigidos, bem montados, e você vai passar para o D, que é a parte do Do, que é a execução. A execução nós já conversamos aqui. Você tem que ficar atrás, você tem que ir atrás, ação por ação, para ver se está sendo implementado ou não. Fique atrás para garantir que tudo é implementado. E aí você vai para o check. O check não é só de resultado não, viu gente? Às vezes eu vejo assim, gestão à vista, só com resultado. Você tem que fazer o check de duas coisas. Porcentagem de ações implementadas e resultados. São as duas coisas, meios e fins. Para você saber se, por exemplo, às vezes você implementou tudo, você executou tudo e não conseguiu atingir o resultado. Qual a conclusão? O plano era ruim. Temos que melhorar o plano. Aí vem o A. O plano era ruim, vamos melhorar o plano. Ação corretiva, vamos corrigir o nosso plano.
E aí você vai perceber o seguinte, gente, não existe plano de ação perfeito, ponto. Não existe. Um plano de ação ele pode ser ou muito ou pouco, mas é difícil você acertar um plano de ação exatamente naquilo que você quer atingir, muito difícil. Então é muito comum que você faça um plano de ação que seja insuficiente. Aí você chega na hora que você fez o check e diz, olha, nós não estamos conseguindo, implementamos tudo, eu chequei a execução de tudo, foi tudo checado, não chegamos no resultado. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de mais conhecimento, porque o conhecimento que nós colocamos em nosso plano de ação não foi suficiente. Ah, mas nós esquecemos de chamar o Joãozinho, que entende disso, naquele dia ele não pôde vir, e a gente pode também chamar o professor fulano de tal, que é especialista nesse assunto, então chama todo mundo, põe na sala, olha, já está aqui, aí dá uma melhorada no plano. Ou então levanta mais informações, faz uma análise mais completa, descobre mais coisas, melhora o plano, executa, vamos para o segundo mês de checagem. Opa, chequei a 90% do resultado, ainda estou atrasado, tem que botar mais conhecimento. Ô, gente, o PDCA, ou DMAI, que o que quer que seja, o método é uma série de procedimentos para você incorporar conhecimento necessário para melhorar a sua empresa, ponto. É isso, né? E a gente tem que pensar assim. Por exemplo, um colaborador seu, né, montou um plano de ação e não conseguiu chegar na meta, vai lá, ajuda ele, pô, vem cá, você executou tudo? Executei, está aqui tudo executado, eu não consegui, então está faltando conhecimento, vamos chamar mais gente. Essa orientação você tem que dar, porque às vezes ele não sabe nem o que é conhecimento direito, entendeu? Ou que tem que botar conhecimento. Então essas coisas é que a gente tem que estar o tempo todo insistindo, e vocês vão ter alegrias imensas, e chegar no fim do ano, passar do resultado, entendeu? Porque o método é isso mesmo, o método é uma sequência de procedimentos que você faz para chegar no resultado que você quer, e chega mesmo, entendeu? Chega. Mas aqui eu tenho uma pergunta que acho que faz um link bom com isso, que é do Clóvis Faleiro, é diretor de Relações Institucionais da Fundação Odebrecht, e ele diz o seguinte, ele diz que no Brasil o que não existe é a cultura do check, ou seja, ver se as coisas efetivamente aconteceram como planejado. É isso mesmo? Quer dizer, é aí que talvez esteja a principal falha, e como a gente consegue suplantar isso, né? Ele tem toda a razão, é isso mesmo, porque exatamente o que eu falei, a questão da execução, né? A gente pensa que gestão à vista é só de resultado. Não, a gente tem que checar a execução. Ele tem toda a razão, tem que checar a execução. A gente tem que ter esse controle de execução, tá? Também isso é uma coisa que eu nunca aprendi em livro não, viu, gente? Essas coisas nós aprendemos, foi no batente do dia a dia, projeto que não estava dando resultado, a gente vai batalhar em cima e a gente começa a descobrir que projeto que não dá resultado é porque o pessoal não está executando, e aí você vai descobrindo as verdades da vida. Mas no fundo é isso mesmo, ele tem toda a razão, sabe? A gente tem que o tempo todo verificar a execução, verificar resultado, e aí você, poxa, não executei... Então, vamos ficar firme na execução esse mês para executar 100%. Executei 100%, não atingi resultado, falta conhecimento. Volta de novo, vamos melhorar o plano, levanta mais informações, chama mais gente. Esse esforço constante, isso é que é gerenciamento, né? Gerenciamento não é ficar atrás de uma mesa manipulando poder, dando ordem. Não é isso, não é? Aliás, você diz lá também no livro, você diz, gerenciar no fundo é resolver problema, né? Se não tivesse problema, não precisava de nada, né? É isso mesmo. Eu tenho aqui também uma pergunta a respeito do método ainda. O Luciano Rodrigues, da Petrobras, ele está nos acompanhando aqui do anfiteatro. E ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, afirma que a aplicação do método é clara e factível em grandes organizações, preferencialmente industriais. A pergunta é, em atividades mais dinâmicas, ligadas a conhecimento ou a pesquisa, desenvolvimento, ensino, consultoria, aplica-se igualmente? Nossa Senhora, nós lá no INDG usamos método na consultoria direto. É uma das grandes razões do nosso sucesso, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu fui professor durante 30 anos na universidade, né? Nunca ninguém me ensinou metodologia científica. Nunca. E eu posso dizer para vocês, gente, eu orientei muitas teses. E fiz muitas teses. Eu fiz minha tese de mestrado, fiz tese de doutorado e orientei muitas teses. Gente,
Se você pegar como se faz uma tese e você pega o procedimento, é tudo igual. Você tem um padrão de como fazer uma tese. É óbvio que você tem um padrão de como fazer uma tese. Você não vai sair fazendo experimentos antes de fazer um planejamento, antes de consultar literatura, antes de definir o tema. Tem uma série de atividades que você tem que seguir. Nunca ninguém me ensinou isso. Eu teria sido um professor muito melhor se alguém tivesse me ensinado metodologia científica. Muito melhor. Hoje, gente, nós temos que introduzir método no ensino, no trabalho, na pesquisa, é tudo. Sabe por quê? Porque método é uma sequência de busca de conhecimento. E a busca do conhecimento é a essência da vida. Pensem nisso. E tem uma outra pergunta aqui também, do senhor Yuri Trafani. E ele pergunta qual é a relação entre método e criatividade. O método inibe ou potencializa a criatividade? E como, né? Potencializa ao extremo. Eu sempre digo o seguinte, quer ver? Olha só. Se Mozart tivesse feito as composições dele, vamos supor que você... Imagine lá o Mozart num sarau, né? Lá trocando o violininho dele. Ninguém escrevendo música nenhuma, tá? Aí ele ia tocar as musiquinhas dele, quem estava por perto ouviu aquelas músicas maravilhosas, quem não estava não ouviu, e nós íamos ficar sem ouvir. Tá certo? Agora, como fazer música implica em, primeiro, estabelecer um padrão, e você ter toda a partitura ali, e aí o Mozart morre, e todos nós podemos ouvir as músicas de Mozart, né? Porque estão todas ali. Mas aí aparece um músico, né, que quer tocar Mozart com a interpretação dele, nada impede. Eu tenho um amigo que coleciona música, a coisa mais interessante, eu não sabia disso, sabe, eu sou um pouco ignorante dessas coisas, mas ele entende música perfeitamente. Eu acho que ele não entende mais nada também, é só música, entendeu? Mas ele entende pra burro, entendeu? Mas ele é uma pessoa fantástica, entendeu? É o que ele gosta de fazer, eu admiro. Olha, ele fala assim, Falcone, vem cá, olha aqui, você vai ouvir agora a mesma música com 12 interpretações diferentes. Olha que coisa de louco. Às vezes tinha interpretação que eu não conseguia distinguir uma da outra, ele distinguia tudo. O negócio de ele busca essas músicas na internet, no mundo, ele coleciona interpretações, sabe? É uma coisa incrível. Ele tem uma coleção fantástica, que ele pega tudo da internet. Assim, ele coleciona interpretações de partituras de músicos famosos. É uma coisa de louco. Agora, por que que isso é possível? Por que que isso é possível? É possível porque tem um padrão por trás, gente. Por isso é que é possível. E eu acho que deve ter muito conhecimento nesse mundo perdido, porque não foi posto no papel. Ô, gente, olha aqui. Veja só a minha preocupação. Falei assim, puxa vida, eu estou com 70 anos de idade. Bom, eu já estou na prorrogação, lógico que eu estou caprichando para a prorrogação, para estender a prorrogação o máximo que eu posso, vou lutar para isso, né? Eu já tenho até no computador, tem uns programas de simulação que eles fazem lá, você vai, fuma, não, como é que você come, tá? Eu vou botando aquilo lá, aí você põe lá, aperta aqui, eu pá, clico ali, vai, 93 anos, então eu ainda devo, viver mais uns 23 aí, viu, gente? Mas eu estou fazendo força, né? Mas você veja só, eu tive uma oportunidade incrível nessa vida, eu dou graças a Deus por isso, né? Foi uma oportunidade fantástica. E fui professor universitário, tive chance de fazer pós-graduação no exterior, eu fiz mestrado e doutorado no exterior, fiz carreira universitária, saí da universidade como professor emérito, que é uma honra para mim, eu fui eleito pelos meus pares em eleição unânime, né? E foi toda uma carreira assim, de muita satisfação, e comecei a mexer com consultoria, eu tenho uma satisfação nisso enorme, né? E fiz muita amizade aí com os clientes, acabei sendo convidado para alguns conselhos, eu
participei do conselho da Sadia, participei do conselho da Ambev, do Unibanco, né, da Telemar. E eu fico pensando assim, poxa vida, e estou no conselho da Brahma desde 97, depois passou para a Ambev, participo das reuniões do conselho da Embev de vez em quando. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, aprendi demais nessa vida, né? Seria uma injustiça eu levar isso tudo para debaixo do chão. E esse último livro que eu escrevi foi uma preocupação, sabe, de poder passar assim as coisas que eu senti que eram de fato importantes, sabe? São coisas que vão ficar para o futuro, porque são coisas importantes. E eu coloquei como meta que o livro não tivesse mais do que 100 páginas. Sabe por quê, gente? Porque o cara vai para uma livraria e vê um livro muito grosso, ele não compra, entendeu? Livro grosso ninguém quer ler, não é? Eu falei, não, eu vou botar uma meta aqui, vai ser 100 páginas. Acabou saindo lá com 130, mas eu tentei colocar, é o mesmo drama. Se a gente não colocar por escrito as coisas que viu e que quer deixar para o seu próximo, ou se você não colocar por escrito, de alguma forma,